Marcelo, também não entendo nada de mineração. Mas a primeira pergunta, como leigo, que me vem na cabeça é o seguinte: por que tem que ter barragem? É pelo método, né? Na mineração no Brasil, de minério de ferro especialmente, ela trabalha com um método chamado flotação. Eu vi que vocês trouxeram até um especialista um pouco antes, né, falando sobre o processo de construção das barragens. Ele falou do alteamento, desse mecanismo. Isso é feito no Brasil há muitos anos, não é uma inovação, pelo contrário, está muito longe de uma inovação. Então a mineração está ainda trabalhando, ela tem que se modernizar, nós vamos ter que repensar. Esse método é antigo? É antigo. De misturar com água? Na verdade, você fala o uso da barragem? É. A barragem... Não, digo, a mineração é... Por que tem água na mineração? Para a produção, para o enriquecimento do minério, o minério bruto, como ele está na natureza, ele precisa passar por um processo de enriquecimento. No geral, ele tem um teor inferior ao que é necessário para usar num alto forno. Então, ele precisa chegar num padrão comercial, acima de 60% de ferro, por exemplo. E isso ele passa por um processo de enriquecimento. É um pouco diferente, às vezes, de algumas regiões, por exemplo, no Pará, na região lá de Carajás, da própria Vale, é um minério que ele sai praticamente pronto. Lá não tem barragem? Lá, esse último projeto da Vale, o S11D, não tem barragem. Lá no Pará não tem barragem? Não tem. E eles extraem minério de ferro? Eles extraem minério de ferro. Em Minas eles extraem minério de ferro e tem barragem? Aí tem barragem. Tem uma diferença, claro, de qualidade do minério. O minério de Carajás é o melhor minério do mundo. Então, ele sai praticamente pronto. Existem outras possibilidades, né? A própria SRN, que é a empresa que eu presido, a tecnologia da exploração, e é no Brasil, é no Piauí, é no interior do Piauí, onde uma região que não é só não uso água por uma questão socioambiental, que já seria por si só justificado, mas por uma questão de não ter água. Eu estou numa região que tem uma curva pluviométrica inferior a 400 milímetros por ano. Então, eu estou numa região semidesértica e que eu precisava fazer esse processo de enriquecimento, e a gente desenvolveu uma tecnologia que é inteiramente a seco. O processo, como o minério do Piauí, ele tem uma característica, ele é muito magnético, ele é atraído, esse processo de enriquecimento, em vez de usar, como é na flotação, que é por densidade, por diferença de peso dos materiais, vamos dizer, de forma simplificada, a água facilita, carrega o minério mais leve e fica o minério de ferro. Basicamente, isso é o processo de flotação. Mas para 1 tonelada de minério de produção, eu gasto 1 metro cúbico de água, ou seja, 1.000 litros para produzir uma tonelada. Uma tonelada. É claro que a água é reaproveitada, é um circuito, tudo mais, não é desperdiçada, mas assim, você tem uma perda muito grande. A quantidade de água num processo como o da Vale é altíssimo, por isso que as barragens são enormes, todas, a da Samarco, todas as mineradoras ali no entorno. Porque se não tiver muita água ali, não consegue? Não, pelo menos com a tecnologia que eles empregam hoje, não. Sei. É que na época, quando foi feito, há muitos anos atrás, esses projetos, não existia, assim, vamos dizer assim, o mundo mudou, o mundo evoluiu, as pessoas têm hoje uma preocupação muito maior do que o que tinham antigamente. E também são projetos que não resistem tanto ao tempo, né? Tem uma mudança climática, uma chuva mais forte num período, são mudanças que não foram previstas naquela época. Então hoje vai ter, eu acho que a mineração... Quer dizer, então eles não mudaram o processo? Não, não. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Sei lá, quando é que começou isso? 50 anos atrás? Eu acho que essa mina de Brumadinho, eu li que ela existe está falando de mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Sim. Que vem usando esse processo. Sim, esse processo. E esse processo, para funcionar, tem que ter barragem. Porque tem o rejeito, não é isso ou não? Na verdade, ali se acaba fazendo exatamente esse enriquecimento, sobra o rejeito, né, que é não fica a sílica, alumina, até um pouco de minério de ferro mesmo, também é perdido um pouco no processo. E é isso que é o rejeito. O rejeito também não é um rejeito químico, eu sei que muitas vezes a gente acaba escutando. Eu vi uma pessoa na televisão falando até que tinha mercúrio. Só para tranquilizar as pessoas, não há possibilidade de ter mercúrio. Tá. Não, é bom até explicar isso, porque algumas pessoas temiam que essa lama fosse tóxica. Evidentemente, você joga num meio ambiente, num rio, evidentemente não é o ecossistema do rio vai ser abalado, você vai ter uma mortandade de peixes e tudo mais, você vai ter um problema ambiental muito forte. Mas não é causado por um problema, não é porque esse rejeito seja tóxico, é só isso. Tá? Agora, Marcelo, também para mudar esse sistema, você tem que investir uma grana pesada, não tem? Sim, é um investimento E altíssimo. aí não vai impactar o resultado da empresa?
Vai impactar. Eu acho que é claro que é absurdo a gente estar falando, né? Mas é um fato real. Sim, sem dúvida. Não há qualquer pessoa, por mais insensível, que consiga ver um trade-off num negócio, né, que justifique, se vamos falar de 100, sei lá, 200 pessoas, estão falando até de 300 pessoas. Não existe, vida não tem esse preço, não tem como quantificar. Então, assim, as empresas vão ter que se repensar. Eu não sei se a metodologia... Vai ter que modernizar. A engenharia evoluiu muito nesses últimos 50 anos e nós estamos com a mesma Agora, tecnologia. o Estado, representado pela fiscalização, seja municipal, estadual ou federal, não teria que exigir que houvesse uma mudança nessa tecnologia? Sim, e eu acho que isso é um passo. Na verdade, a fiscalização usava o padrão ouro de 50 anos, né? Não é que ela estava ultrapassada. Eu vi que eles conseguiram o licenciamento ambiental. Ele passa em Minas Gerais, como na maior parte dos estados, quando não tem influência de alguma questão federal, é basicamente a secretaria estadual que acaba concedendo o licenciamento. Eu vi que na matéria, né, que a Vale até conseguiu mudar o grau de risco, né? O que mostra que tinha um equívoco, né? Isso acho que é um dos poucos consensos que a gente tem hoje, até pelo risco que você tinha daquela estrutura vir a ter um problema, como acabou acontecendo. Agora, me diz uma coisa, você é presidente de uma empresa, uma mineradora. Eu abri a página deles na sexta-feira e li missão, visão e valores. Aquilo lá não bate com o que eles fazem, pô. Eles fazem uma coisa e publicam outra na internet. Eu estou falando porque eu li lá e mostrei aqui no jornal. Sim. Um dos seus valores é a preservação da vida. Olha que contradição. Realmente, é que num momento desses é difícil achar alguma coisa que justifique, né? Se tinha a possibilidade de ter sido feito alguma coisa, a gente já teve a lição, vamos dizer assim, duríssima, né, de Mariana. É um pouco incompreensível aceitar que se tivesse alguma coisa de técnica para ser feito, mas assim, também em defesa, pouca coisa que é possível num momento desse. A Vale é uma empresa que segue os padrões, né? O que eu vi, o presidente deu entrevista, acho que todas as pessoas escutaram, né, que ele teria que ir além dos padrões, porque os padrões são antigos e tudo mais. É o que estava evidente já, talvez, desde o... Já com a outra tragédia anterior. Já com outra tragédia. É que agora, sabe, estamos falando agora de ter, sei lá, potencialmente uma centena, 2 centenas, não sabemos quantas pessoas nós vamos acabar contando como mortas. Acho que acabou essa fase. Eu acho que o governo vai endurecer, vai criar uma nova regulamentação. Eu acredito que dificilmente nós vamos falar no Brasil de novo de licenciamento de barragens, pelo menos nos moldes atuais. Isso já estava muito próximo de acontecer quando teve o problema de Mariana. Eu lembro que o próprio... quando sucedeu o presidente, mudou o ministro, um dos estudos que estava sendo capitaneado pelo Ministério das Minas e Energia era um projeto de mitigação dos riscos e redução do uso de água em mineração. Então, ele já começou a se pensar. Entendi. Só que foi um projeto assim, ficou perdido, né, naquela primeira emergência e passou aquele primeiro sentimento, mas estava o Brasil, nós mesmo, a SRN participou desse projeto, Inova, nós participamos, fomos até a final, ganhamos o reconhecimento nesse projeto como um projeto inovador. O que nós estamos fazendo, claro que foi causado muito mais como viabilizar um projeto numa região sem água. Eu não tinha possibilidade, não tinha um rio para eu puxar fazer uma barragem, que seria um método tradicional, eu não tinha essa oportunidade, mas tinha que desenvolver atividade econômica e procuramos fora do Brasil. Fora do Brasil se usava esse método que a SRN desenvolveu, de separação magnética, a seco. Ou seja, eu não uso água em nenhuma das etapas do nosso processo, até por ausência total de água. Eu ia concorrer com o consumo humano numa região extremamente carente. Marcelo, obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Um prazer. Muito obrigado.